vez que a Liliane ministrou nos nossos congressos, foi algo assim marcante, inesquecível. Então, a minha oração, eu passei, ela nem sabe, mas eu passei a semana orando por ela, era a minha tarefa, orar pela pregadora de hoje. E eu cerquei, pedi a Deus que cercasse a vida dela, porque nós mulheres, até chegar aqui, quanta luta, quanta louça lavada, quanto arroz que a gente já fez, quanta coisa que a gente já fez, né? Mas o Senhor é aquele que nos capacita, né? E eu pedi para o Senhor essa capacitação, que enchesse o coração da Liliane, que ela fosse a voz dele para a gente, né? A Lili não conhece vocês, mas o Senhor conhece. E Ele vai suprir a tua necessidade. Amém? Seja bem-vinda, querida. Boa noite, irmãs, preciosas, mulheres importantes. Não estou sentindo ele. Me arranjei um pigarrinho aqui agora. Acho que é emoção de estar aqui, de estar com a Kátia. Kátia, sim, que é uma referência, né? Como é que é a vida sem Kátia? É possível? Não é possível. Não é não. Não tem quem não conheça e não se apaixone, né? Vamos orar a Deus para que Ele permaneça e honre as nossas orações, em especial da irmã Kátia por mim, que preciso, que também tem já muita louça lavada que deixei para trás, muita roupa na máquina já foi estendida, e assim a gente vai com a graça do Espírito Santo. Amém, meu Senhor, meu Pai, tudo cheio de poder, tudo cheio de glória e majestade. Vem nos encontrar nesta hora. Nós dançamos contigo, Senhor. Nós expressamos de todo o nosso coração a vontade de te encontrar. E eu sei que isso é possível agora, na sua palavra sagrada e divina, que detém toda a história até o fim. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar e nos façam todas entenderem a sua palavra nesta hora. Nós consagramos os minutos que se seguirão totalmente do Senhor. Não haverá um som que não seja dele, não haverá uma expressão que não seja do Pai, que conseguiu te encontrar aqui e vai fazer você ir embora totalmente diferente, totalmente envolvida no manto da oração, totalmente especial, nos fará num relance a voltar ao primeiro amor. Eu declaro que nos encontraremos afoitas a orar, a falar, a experimentar, a entrar no sobrenatural. Estamos cansadas das louças e das roupas. Nós nascemos para te adorar. Receba a minha afeição nesta hora da noite, aonde tudo em nosso lar está organizado na medida do possível. E essa hora foi exatamente para ser sua, totalmente sua. E eu sei do poder do teu abraço. Nós sabemos o poder da tua presença. Revela a nós, como se esquecêssemos de tudo que fizemos até agora e das coisas que ainda estão para serem feitas, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma história. Não sei há quanto tempo você não lê essa história. Ela está no livro de Lucas. Eu estou na versão na NVI, na Internacional.
que fala da história. O Senhor Jesus, sempre quando conta uma história, Ele quer falar alguma coisa muito importante. Mas, atenção, todas as vezes que o Senhor quer contar uma história, é porque Ele está pedindo atenção, Ele está pedindo participação, Ele está pedindo que você acompanhe a história, que você visualize a história, para que conclusões com Ele você chegue. E Ele conta então uma parábola da viúva persistente, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e vai do verso 1 ao verso 8. Eu vou fazer a leitura. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam o quê? Orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importavam com os homens. E naquela mesma cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, o juiz, né? Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe a justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É tão difícil, né, viver numa sociedade onde as pessoas estão perdidas nos seus papéis, não são felizes nos seus papéis. Por que esse homem decidiu ser juiz, gente? Por que esse homem quis ser juiz, gente? Ele não gostava de julgar, ele não queria ser importunado. E isso eu aprendo de imediato, que as nossas carreiras, os nossos ofícios precisam ser da vontade de Deus. Porque é complicado você trabalhar e fazer uma coisa que você não gosta. Todos sofrem. O indivíduo sofre e todos à sua volta sofrem igualmente. Ele não queria julgar. Ele não queria julgar. Uma causa que já merece respeito quando a gente fala que é viúva. A viúva tem muito respeito na lei de Deus. Toda viúva deve ser muito respeitada. Mas não para ele. E essa viúva está pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, o que será que justiça é essa que ela estava pedindo? Muita coisa pode ser, né? Ela podia ter ficado viúva por uma injustiça. Pode ter acontecido. Pode ter sido alguma coisa com seu filho. Pode ter sido uma morte prematura. Pode ter sido um abuso. Pode ter sido um roubo, um assalto, uma extorsão. Quanta coisa pode ser que ela estava querendo. Você veja que ele não diz o que é. Ele não diz. Mas ela estava pedindo: faz justiça contra o meu adversário. Então ela tinha um adversário. Ela tinha uma coisa real que precisava de uma intervenção. E ele não queria. Talvez ele quisesse muitas coisas, menos julgar. E é assim que está na nossa sociedade. Aqui o Senhor está contando a história de um juiz iníquo,
Quantos juízes iníquos temos hoje na nossa região? Eles se multiplicaram. Hoje a iniquidade tomou todos os lugares mais nobres, tomou os lugares mais excelentes. Nesse lugar poderia ser substituído claramente por um médico. A gente podia claramente ver um médico aqui que não quer atender, que não quer ir além nos exames, que não quer se importar muito com o teu estado. A gente pode colocar que muitas pessoas podem colocar serviços que não são prestados e sem nenhum respeito. Uma sociedade é muito entregue à revolta. Sabe por quê? Porque quando a gente não vê a justiça, a única coisa que sobra é a revolta. E a revolta, assim, a gente banaliza, a gente considera ela uma coisa comum, mas ela não é. Ela é muito séria e muito severa. Uma pessoa que não vê, né, as pessoas que perderam, e aqui deve existir algumas, que perderam suas pessoas, perderam barbaramente, covardemente, sobreviver a tudo isso, sobreviver a essas dores, sobreviver às dores conjugais, de abusos, de exploração, está exposto a uma formação narcisista, né, um convívio narcisista, tóxico, cheios de sequelas assim que vão perdurar, vão colocar o indivíduo com medicamento para o resto da vida. Quantas coisas, quantas coisas. E ela está ali. Outra coisa, você acha que só existia essa viúva que tinha um adversário para pedir justiça? Creio que não. A história do Senhor. Mas vamos dar mais dados a essa história. E outras viúvas. E aquelas que não eram viúvas, que sofreram os mesmos ataques, as mesmas injustiças. Quantos não abandonaram? Não abandonaram, tentaram, eu tentei. Pastor, eu tentei. Mas não dá. Não há como quebrar isso, como mudar isso. Normalmente, a gente fica com o sabor da revolta. Um gosto amargo na vida. O doce não é mais tão doce. Tem nos lábios uma mágoa social, uma mágoa familiar, uma mágoa da história, uma mágoa da existência. É muito comum isso na sociedade. E eu devo confessar que eu guardei silenciosamente a revolta. E eu só me libertei da revolta quando eu estudei sobre Barrabás, que foi aquele que foi substituído para que o nosso Cristo estivesse na cruz. Olhe bem para essa sociedade. Barrabás, e ali quando eu vi como Barrabás era revoltado, como ele era revoltado com a história dele. Ele era revoltado com a situação social dele. Ele não aceitava, os romanos, ele não aceitava aquela situação. Por alguns escritos paralelos à história dos judeus, ele teve a família barbaramente assassinada. Ele tinha um gosto forte na boca de revolta, de amargo. E uma oportunidade que eu estudava, eu olhei e vi claramente que se tem um sentimento que pudesse marcar Cristo ir para a cruz, foi a revolta. Quem venceu ali a pedido da sociedade foi o revoltado. Porque todos eram revoltados também. Todos eram indignados com a sua situação financeira, indignados com seu estado de vida, de escravidão. Então ali naquele grito de todos, olha, solta ele, solta a revolta, solta a indignação, bota esse inocente, coloque esse a quem não temos nada o que dizer. Isso marcou muito a minha vida. E marcou muito a minha vida porque eu e você, nós não temos mais o direito de sermos revoltadas, por maior dano que tenha nos acontecido. Por maior dilema. Por quê?
Porque aquele inocente foi para a cruz para escrever o meu nome no livro da vida. Meu nome está no livro da vida. Teu nome está no livro da vida. Eu não tenho lugar para revolta. Eu não tenho, eu e você, eu tenho destino. Eu tenho a paz eterna. Eu tenho governo excelente. Eu tenho aquele que dominará. Eu tenho aquele que me dará descanso. Eu e você temos. Eu não posso mais acobertar a revolta das minhas queixas ou das minhas amarguras, porque o meu fim, o teu fim é glorioso. O teu fim, o meu fim é glorioso. Seja silenciado as mágoas, as queixas, as indignações que nós carregamos. Ele ressuscitou e prepara lugar para todas nós. E seremos fartas de justiça. Seremos fartas de justiça. A grande questão aqui, por isso que tem um momento que ele pede a palavra no verso 6, que o Senhor diz assim: ouçam o que o juiz disse. Não me compare a ele. Preguiçoso, indisposto, insensível, frio. Eu não responderia a vocês, e depressa aos meus escolhidos, se vocês falassem comigo de dia e de noite. Às vezes a gente só fala só de dia e ele responde. Às vezes nem de dia a gente fala e ele mesmo responde, sem ter formados a palavra na nossa boca. Ninguém aqui, ninguém que entra neste lugar para falar com Deus que não saia sem resposta. Pode até ser negativa, mas sai com a resposta. A gente muda a oração. Já aconteceu isso? A gente vai com aquele ímpeto. Engraçado, alguma coisa mudou. A gente mudou o pensamento. As coisas se inverteram. Então ele está dizendo: eu faço e faço depressa. Eu não deixo ninguém embaraçado. Eu normalmente esclareço. Está perdendo seu tempo. Não é isso, isso não é justiça que você está pedindo. Ele fala de alguma maneira. De alguma maneira ele fala, ele esfria, ele muda o meu coração. Incrível. Se não me compare a ele. Sabe o que eu vejo assim nessa história que chama muito a minha atenção? É essa insistência da viúva, que no início do texto era dizendo: essa história eu vou contar para que vocês nunca parem de orar, nunca desistam, né? Mas eu fico vendo essa viúva que insistiu muito. Mas foi com Deus que ela insistiu? Foi com Deus que ela insistiu? Com um juiz justo? Foi? Não. Ela insistiu muito com o juiz iníquo. E eu vejo, sabe, irmãos, que às vezes a gente tem uma insistência humana. Eu tenho, às vezes, a sensação que a gente tem uma teimosia com indivíduos, com pessoas, uma insistência, mas a gente é tão implacável, com uma precisão que a gente tem de cerco. Não estou dizendo que não devemos buscar a justiça entre os homens, ela está aí para ser cumprida, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu fico pensando assim: meu Deus, como a gente insiste em pessoas, como eu vejo conduzindo o meu povo, como eu olho o meu povo se agarrando em marido, é uma insistência,
É uma insistência que a paz está ali, a alegria está ali, que ele tem que ser, ele tem que mudar. É uma insistência nos filhos, uma insistência que aquilo é tudo, aquilo vai resolver a vida. E a gente não vê a mesma insistência com Deus. Viu como é que ele foi atender ela? Olha, eu não temo a Deus, está entendendo? Eu vou só resolver para ela, ó. Não é assim que algumas relações acontecem com a gente? Olha, eu vou fazer o que você quer, e você diz assim, mas não foi de coração. Realmente não foi. De coração é só o nosso Deus. Sabe, as pessoas falam assim, fala. Acaba, para com essa mulher parar de falar, para. Eu vejo uma insistência, uma habilidade, assim, maquinando aquela relação, maquinando como vai ser a abordagem, maquinando como é que é o novo argumento, o novo fato, e investindo naquilo. Não, porque agora eu vou mudar essa amizade, ou esse, não importa. E a gente não vê essa insistência com Deus. Alguém que diz assim, depressa eu te respondo. Depressa eu falo contigo. Ezequiel fala isso numa oportunidade onde o povo estava totalmente corrompido, o povo de Deus, com ídolos mesmo, sabe? E ele disse assim, para esses ídolos você faz votos, para mim você não faz. E às vezes a gente insiste tanto e não insistimos com Deus. O que eu venho fazer nessa noite aqui é dizer, irmãs, que oração não é sentimento. Oração não é emoção. Oração é disciplina. Eu oro quando quero e oro quando não quero. Eu oro quando estou bem e oro também quando não estou bem. É isso que eu tenho que fazer. Orar. Por quê? Por que ele quer enfatizar isso? O que ele termina? Eu não imagino quanto tempo esse juiz levou resistindo a ela. Não sei. E nem sei a qualidade desse julgamento. Só fala que atendeu. Será que atendeu na plenitude? É horrível, né? Está com causa na justiça, causa trabalhista, né? Precisando tanto dos recursos e não tendo, né? Não é brincadeira. Mas será que foi total, né? Será que ele fez pouco caso? Ele teve boa vontade em olhar o seu processo, a sua queixa? Eu questiono isso. Não consigo imaginar ele dedicado a esse assunto. A insistência, irmão, quase sempre vence. Mas depende com quem eu insisto. Tá? Depende. Se for com o Senhor, sinta-se vitoriosa. Você vai mudar de rota, se for o caso. Você vai mudar de vida, se for o caso. Mas se você, momento com Ele, Ele assume a direção. Ele assume a direção. O problema não... Ele está dizendo, ouça o que esse juiz diz, né? O problema não é o nosso Deus. O problema somos nós, na prática da oração. É a insistência humana em detrimento da insistência divina. E quando chega aqui no final, e esse é o ponto mais forte dessa mensagem, no verso 6 ele diz, ouçam que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. E agora vem o ponto mais importante, quando diz, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Os elementos da fé quais são? Vários.
Nosso devocional, o nosso estudo, a nossa entrega, os nossos dons, as nossas tarefas, as nossas atividades, são tudo. Mas aqui em especial ele estava falando, que elemento da fé ele estava se referindo? Oração. Porque ele está perguntando, ele falou assim, olha, ele vai vir, mas ele vai encontrar alguém orando? Porque ele só vai vir por isso, gente. Por causa da gente. E ele está questionando assim, cara, vai ter gente orando mesmo? Ele está perguntando essa insistência, usando a insistência dessa mulher, e perguntando, vai ter fé na terra? Ele está falando do fim dos tempos, ele está falando do fim de tudo. E nós temos um texto que eu não dei a ela, nem precisa, que eu vou fazer em 2 Tessalonicenses, que é um capítulo, um versículo escatológico, que fala do fim. Então aqui ele está falando do anticristo, os sinais do anticristo, da vinda do anticristo. E todos nós sabemos que todo mundo, alguns que estudam, já acreditam que ele já está em nosso meio, né? Que ele já circula. E quando a gente olha, ele diz assim, antes daquele dia, parte B do versículo 3, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Então ele está dizendo o seguinte, quais são os sinais? Hoje, qualquer pessoa que procura estudar só um pouquinho, ele já sabe que o cenário político mundial já deu check. Pode vir, Cristo. Já deu. Para quem estuda o perfil, check. A natureza e as suas dores e a sua agonia, já disse, check. Pode vir. A depravação humana, já disse, check. Pode vir. Toda a situação social que nos envolve, já disse, sim, pode vir. Mas qual é o sinal nosso? Todos os sinais estão apontando realmente ao fim. Mas qual é o sinal da igreja, da noiva? É a apostasia, que é o desinteresse pelos elementos da fé. Esse é o sinal. Lá fora estão todos esses sinais. A tecnologia já disse, check, pode vir. Todos já disseram. E o nosso sinal é a apostasia, que é o quê? É o esfriamento, é a desistência, é a apatia, é o desinteresse, é a falta de vontade. É isso que ele está dizendo. Eu anuncio a vocês que nós, distraidamente, podemos estar carregando o sinal do anticristo. Quando eu não quero mais orar, quando eu já desisti, quando eu deixei o meu coração se enroscar na revolta ou na mágoa, não entendendo a minha eleição, não entendendo que eu sou escolhida, que você é escolhido, que tudo que você foi perdido será restituído à sua vida. Não compreendendo os escritos, não compreendendo a lei de Deus, não conseguindo mais dobrar o joelho, não conseguindo mais parar para olhar. Eu orei, aí eu pergunto assim, como? Andando distraidamente, abençoa Senhor, abençoa Senhor. Como lidamos com a nossa oração? Nós estamos correndo um perigo muito grande. Querido, já deu check. Acabou. Não há mais nada para acontecer. Eu e você não podemos carregar a marca do anticristo. Apostasia não. Apostasia não. Por isso que eu estou dizendo
que eu vim só aqui hoje para dizer isso a você. Oração não é sensação, não é emoção. Oração é disciplina. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você não pode carregar o sinal do anticristo. Que ele tem que te encontrar orando, ele tem que saber, ela passou por aqui, ela esteve aqui, ela tem ficado mais tempo comigo, ela tem ficado mais tempo comigo. Irmãos, e a gente sabe das louças e das roupas, mas o Espírito Santo jamais vai perder por uma máquina de roupa, jamais vai perder por uma comida às pressas a meio-dia. O Espírito Santo tem estratégia. Ele está dizendo, pega um cara, mas eu não sei nem o que falar. Você tem muito para falar, você fala para Dedéu. Você fala para Dedéu com a colega, você fala para Dedéu no WhatsApp, pois vá com o teu WhatsApp para o teu quarto. Eu fiz a igreja fazer, o WhatsApp de grupo, eu e o Senhor. Faça isso. Leve, vá, comece a anotar as coisas que você tem que falar com Deus, e eu quero ver quanto tempo você vai ficar com Ele. Se organize, você está para ir na presença do Todo-Poderoso. Você está indo na direção daquele que pode mandar um sinal na hora, que é glorioso, é extraordinário. Vá para Ele à altura, vá com seus papéis, vá com as suas anotações. Não vou ter pressa. Não vou ter pressa. Eu não vou só orar no dia da oração da igreja. Não vou. Não vou. Eu não sei por quanto tempo Daniel orava, mas Daniel orava, dizia a palavra 3 vezes ao dia. Talvez manhã, tarde e noite. E só por essa extraordinária conduta, ele teve a revelação das 70 semanas. Ele disse assim, bobagem as coisas que você está me falando, Daniel. Eu é que vou te falar, anota. Não deixe de ir para a oração a partir de hoje, com um caderno e um papel. Porque Deus vai falar com você. O Espírito Santo está trabalhando poderosamente. Porque o tempo tem se atrasado, porque Ele está esperando você no lugar da oração. Bate teu cartão aqui. Paga aqui. Não paga só a tua academia, não. Paguei, está pago. Paga também a oração. Paga também a leitura da palavra. Paga também as coisas que são celestiais. Paga, paga. E o Senhor nos restituirá. A única coisa que se eu tenho pedido sobre as mulheres, que sempre me afeiçoei tanto, amo trabalhar com mulheres. Se hoje Ele me pedisse, o que você quer para elas? Eu digo sempre assim, eu quero que as mulheres voltem ao início de tudo. Quando a mulher era a representação da oração. Hoje a mulher está representando tanta coisa, menos oração. A mulher era aquela que assim, olha, tenho uma mulher de oração. Tive uma mãe de oração. Tive uma avó de oração. Tenho uma tia de oração. Essa identidade está se desfazendo nos nossos olhos. A sociedade cobrando para mim, para você, que eu tenho que ser tanta coisa. Ele está todo dia batendo na nossa porta que eu tenho que ser tanta coisa, eu tenho que ter a casa tão limpa, eu tenho que ser tão linda, eu tenho que ser tanta coisa, mas eu tenho é que falar com o meu Deus. É isso que eu tenho compromisso com o alto, eu pertenço ao mistério, eu não sou comum.
Eu sou escolhida do Todo-Poderoso. Eu devo a Ele serviço, eu devo a Ele ofício. E a preocupação dele, porque a viúva, pela história contada, alcançou. Eu questiono o que será que ela alcançou. Se foi o que ela queria, ninguém demais falou do que ela respondeu, né? Porque tem gente que tem a resposta do juiz e nem por isso ficou feliz. Aqui ela foi silenciada. Então vamos acreditar que ela recebeu. E assim parece que é o convite da sociedade. Insiste, insiste aqui, insiste ali, insiste lá. E esquece o teu Deus. E eu quero pensar com vocês na história de Jesus. Se ele volta agora, ela seria salva? Em nenhum momento falou que ela orou. Em nenhum momento ela pediu a justiça divina sobre a justiça humana. Não aconteceu isso. Sabe o que eu entendo? Que tem muita coisa que a gente vai conseguir sim, sabe? Olha, e mulher é um bichinho danado, consegue mesmo, né? Consegue muita coisa. Mas o que ela mais precisa conseguir é a sua salvação. A salvação da sua casa. É a cobertura da sua casa, a cobertura do seu lar. É essa função, é esse ofício, é essa entrega. Nós precisamos ficar mais no lugar da oração. Eu preciso ficar mais tempo. Não pode ser só um dia. Vamos aumentar esse tempo. Vamos colocar metas espirituais. Vamos fazer isso. Eu digo sempre assim, olha, é tão bom, agradável ouvir um louvor, um instrumental enquanto oramos. Pois é, coloque ele com 10 minutos. Depois coloque com 15. Coloque para 20. E diga assim, só vou sair daqui quando o som acabar. Vou ficar aqui, vou ler a palavra. Vou ficar com cara de idiota na presença de Deus, mas eu vou ficar, eu vou pagar o que Ele espera de mim. Para que Ele entenda que eu me sinto uma escolhida. Que ainda que eu não tenha valor nenhum nessa terra, nem você, que a gente carregue assim uma história pesada, mas eu sou escolhida. Eu sou escolhida. O meu fim não terá fim. O meu fim é de glória, é glorioso. Eu vou triunfar. E esta é a pressa, porque estamos na iminência de sermos arrebatados. Vem aí a tribulação. Muitos ficarão, muitos apóstatas, ele está falando, os apóstatas não serão arrebatados. Os que não tinham vínculo com Deus não serão arrebatados, eles ficarão e se desesperarão. Eu não quero imaginar a agonia de saber que eu tive tantos anos nesta igreja, tantos anos ministrada pelo que é verdadeiro, pelo que é correto, pelo que é certo, e eu fiquei, e agora eu vou ter que pagar um preço muito alto para ser resgatada, um preço que não conseguimos calcular ainda, porque esses dias não chegaram. Vamos ficar de pé. Aleluia. Em nome de Jesus, nós temos músicos para fazer um fundo musical. Eu quero, se a gente tiver espaço, ainda não, vamos aguardar ainda os músicos chegando. Eu quero que você, se tiver oportunidade, você dobre seu joelho, não agora,
Espere, mas quero que você mentalize. Eu quero que o Senhor tenha essa imagem de todas nós mulheres ajoelhadas. É o lugar que Ele está nos procurando. Ele está procurando. Ele não está procurando os meus cabelos. Ele não está procurando a forma do meu corpo. Ele está procurando em meus joelhos. Ele está procurando em meus joelhos. Ele está dizendo para mim, filha, só os teus joelhos podem fazer as coisas mudarem. Eu posso te responder, eu posso te dar saída. Não tem caso difícil para mim não, minha filha. Você que pensa que está sem saída. Você que pensa que está sem saída. Você que pensa. Eu te coloco uma porta agora para você, que ninguém pode fechar. Eu te dou condições agora de renascimento. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Que te consola, que nunca te desampara. E não tem um instante sequer que afetuoso Ele não seja com cada um de nós. Acha um lugar para ajoelhar. Se você pode, é claro. Se você não pode, fique sentada. Aleluia. Som. Vocês são muito mais bonitas assim. Vocês são muito mais lindas assim. Aleluia. 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 Orações com gemidos, orações sem palavras. Existem as orações sem palavras e nem por isso não deixam de ser oração quando eu estou ajoelhada. E eu peço, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, de poder e de graça, atende a tuas filhas agora. Santifica-as para um propósito superior. Nesse lugar, antes de ir embora, eu quero remover toda revolta que podia existir no coração de alguma mulher neste lugar. Pelo entendimento da palavra e o entendimento do fim dela, eu declaro esta mulher livre da revolta. Livre da revolta. Que o teu organismo volte a funcionar sem o obstáculo da revolta. Que o teu interior flua como um rio de águas vivas. Eu declaro a tua vida liberta agora. Eu desfaço todo nó que foi tentado colocar sobre ti. Nó com cordas, nó com correntes, ferrolhos de ferro, fios, tecidos. Eu desamarro todas as tentativas de opressão, de destruição que você tem sentido carregar. Eu te coloco em liberdade, removendo a destruição dos teus pensamentos, removendo a destruição dos teus sentimentos e ponho sobre ti a esperança que não frustra, a esperança que aponta para o contentamento, que aponta para os feixes transbordantes de trigo daqueles que passaram por aqui em lágrimas. Eu quebro todas as correntes, todas as influências diabólicas
eu corto nesta hora, pela presença do Espírito Santo, eu repreendo a apostasia, eu repreendo o incômodo nas coisas espirituais, eu repreendo agora a apostasia da minha fé, na minha caminhada, na minha história, declarando que de hoje em diante mais vou orar, mais vou falar, mais vou estudar, mais vou me entregar, mais vou fazer todas as coisas para que Ele venha para me buscar. Meu Senhor, eu bem sei que não virá buscar revoltados e amargurados. Eu bem sei que vem buscar os vencedores, os vencedores, os vencedores. Que a tua criação, através da mulher, não te desaponte e volte ela ao corredor da oração, volte ela às antigas orações que foram abandonadas, volte ela à madrugada, volte ela ao amanhecer. Eu estou autorizando a noiva a te ver, a te ter, a te sentir. É por mim, você diga assim: é por mim que o Senhor virá, é por mim, meu nome está escrito no livro da vida, e eu ainda, enquanto viver, vou escrever o nome de muita gente. Muita gente eu vou escrever pela fé no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé para sempre. Há alguns anos eu perguntava ao Senhor desse tempo difícil. Eu dizia assim: que tempo difícil, que tempo difícil. Eu dizia assim, tudo entre eu e o Senhor era fluido. Que tempo difícil. Sempre dizia: que tempo difícil. E Ele sempre me disse assim: acostume-se, acostume-se. O fim está próximo, o teto está mais baixo. Mas eu não posso parar de orar, não posso parar de louvar, não posso parar de fazer congresso. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso. Está tão difícil. Vai a si mesmo, é o que Ele tem me dito. Aprenda a viver nesse lugar apertado, que vai apertar cada vez mais. Mas não deixe esse tempo te tirar da minha presença. Minha presença. A fúria é grande, o ódio é incalculável, mas os nossos joelhos resolvem. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso encontro com uma nova história, uma nova perspectiva. E realmente agora entendemos que podemos tudo menos desistir, porque isso fala sobre a minha salvação. Isso fala sobre a volta de Cristo, que está muito mais perto do que podemos imaginar. Abençoado seja esse lugar. A história seja escrita, a história de cada mulher aqui seja escrita pela oração. Não foi escrita pelo juiz iníquo, não foi escrita pelo favor, não foi escrito porque tinha privilégio. Ela foi escrita pela oração. E assim todos os nossos serão conhecidos no céu, porque os nomes de todos não sairão da nossa boca até o nosso último respirar. Amém e amém. Cici, é você que eu tenho que passar.
Obrigada, querida. Eishla, cadê você? Cadê a Eishla? A nossa Eishla, não é a... Cadê tu, Eishla? Ah, tá aqui. Eishla. Eu passei essa semana, aliás, eu tenho andado uns dias muito emocionada com as coisas que acontecem na nossa vida, né? É o que a pastora falou, né? Tanta coisa para nos entristecer. Vontade de desistir. Hoje a Cici colocou lá no nosso grupo: quem tem vontade de desistir, eu tenho vontade de levantar as 2 mãos e 2 pés. Mas uma das coisas que mais me emocionou durante essa semana foi essa equipe das delas. Porque se você olhar para essas meninas que estão com essa blusa escrito delas, você vai concordar que são mulheres sofridas, lutadoras, cheias de dores. Mas o que me emociona nessas mulheres é que elas se preocupam com outras mulheres. Porque elas passaram essa semana inteira preocupada com vocês, todas vocês. E com a atitude delas, eu aprendo que a gente precisa se preocupar mesmo uma com as outras. Nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ouvir as fórmulas. Hoje você teve uma fórmula aqui, né? Nós vivemos atrás de tantas fórmulas e a fórmula está aqui. E eu queria usar e a palavra veio de encontro, porque eu queria terminar esse nosso encontro orando. Eu sei que nós temos vários pedidos de oração. A gente tem orado pela Leila. A Leila é irmã da Lídia. A Lídia não está aqui, né? Uma mulher que teve uma dor de ouvido. A dor de ouvido se complicou. Ela está em coma, entubada, com meningite. Assim, um estalar de dedos. Temos orado por ela e não esqueça da Leila. Mas eu queria fazer 2 orações aqui, de 2 pedidos de oração que eu tive essa semana. Um é pela Isalmar. A Isalmar é a esposa do pastor Camp, que tem 15 dias, foi assassinado brutalmente. Né? Falar de revolta, a revolta está aqui, ó. Como é que pode? A pessoa não teve tempo de nada. E Isalmar, ela está internada, ela teve uma infecção urinária. E eu queria que nós aqui, muitas de vocês não conhecem, né? Ela não conhece também, a grande maioria, mas eu queria que a gente derramasse o nosso amor e a gente clamasse para que Deus fizesse. Deus me deu uma palavra para ela: restauração. A Isalmar, ela vai ser restaurada, ela vai experimentar disso, ser restaurada. E a outra pessoa que eu queria que a gente orasse é a Ágata Estela, a filha da Cati. A Cati esteve pregando para a gente. A Ágata Estela falou sobre vida, no Meninas de Deus, sobre vida devocional. Ela acabou de ter o seu bebê, deve ter uns 15 dias, e ela está numa UTI. Descobriram um sopro no coração, ela começou a ficar muito cansada só para amamentar, e hoje ela está na UTI, sendo cuidada. Então eu queria que a gente se juntasse em oração. Eu queria que você levantasse a sua voz e começasse agora a exercitar, né? Eu não tenho motivo por que orar. A minha vida está tão desgraçada, eu não tenho como orar. Eu não sei orar. Está tudo bem comigo, eu não preciso nem orar. Eu oro em pensamento. Eu queria que hoje você abrisse a sua voz, que você hoje clamasse pela vida dessas 2 mulheres. Eu vou começar agora orando pela vida da Isalmar. Senhor Jesus, nós aqui, as mulheres de Nova Vida de Caxias, estamos levantando a nossa voz, ó Pai,
colocando diante de Ti, Senhor, a vida preciosa dessa mulher, ó Deus. Uma mulher que ama tanto a Tua obra, que ama, Senhor, as Tuas ovelhas, Pai. E nesse momento agora eu venho te pedir, ó Senhor, uma restauração, Pai, para a vida da Isalmar, ó Pai. Que ela sinta, ó Pai, o Teu poder restaurador, ó Pai. A dor pode continuar, a saudade, a lágrima, Senhor, o choro, mas, Senhor, que lá no interior dela, ela sinta que Tu estás fazendo algo diferente, ó Pai. Assim como aquele restaurador de obra de arte, assim como aquele pintor, aquele que vai restaurar uma pintura, ele vem com um pincel levemente, tirando aquilo que ficou envelhecido, aquilo que foi destruído, tirando aquela poeira, tirando aquilo que está enfeiando aquela pintura. Senhor, que a pintura da vida da Isalmar seja restaurada, que nós vejamos um novo quadro, uma nova aparência, nós possamos ver o Teu brilho ainda maior na vida da Isalmar, ó Deus. Que ela resplandeça, Senhor, apesar de toda dor, apesar de toda falta, apesar de toda angústia, Senhor, que o Teu brilho prevaleça, Pai. E a que ela experimente a Tua mão restauradora. Agora, Pai, nós queremos invocar pela vida da Ágata Estela, Pai. Senhor, Tu deste esse filho para ela, Pai. E Tu colocaste no meu coração, Tu deste esse filho para ela criar. Tu deste esse filho para ela começar a família dela, Senhor. Então Tu és fiel, Tu serás fiel para cumprir a Tua promessa, Pai. Então eu venho te pedir que Tu entre naquele, Senhor. Não estamos te mandando, ó Pai. Estamos te pedindo, Senhor. Entra naquele lugar, ó Paizinho. Entra naquele lugar, Senhor. Abraça a Tua filha, Senhor. Sustenta ela, Pai. Oh, Jesus, sustenta ela ali, Senhor. A falta que ela está sentindo do seu bebê, as preocupações, ó Pai, que ela possa descansar nos Teus braços, sabendo que Tu tens um propósito. Tu estás cuidando da vida dela, Tu estás cuidando do emocional dela, Tu estás cuidando do físico, Tu estás cuidando, Senhor, da mente da Ágata, Pai. E ela vai ressurgir dali, Pai. Ela vai sair daquele lugar, ó Pai, muito mais forte, ó Pai, com certeza do chamado dela, Senhor. Nós, Senhor, te pedimos, ó Pai, acalma o coração da família da Cati, do pastor Messias, dos seus irmãos, ó Pai, que eles possam ver mais uma vez a Tua mão poderosa, Pai. Nós cremos, nós já te agradecemos, nós louvamos o Teu nome. Tu és o nosso poderoso, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, Tu és o nosso pastor e nada vai faltar. Tu és um Deus de promessas, Tu és um Deus de milagres, Tu és o nosso Pai querido. Oh Jesus, Tu nos escolhestes, ó Deus. E não fomos escolhidas por um qualquer, não. Nós fomos escolhidas pelo Senhor dos Senhores, pelo leão poderoso, pelo guarda de Israel. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que Tu vais fazer. Nós louvamos o Teu nome. Nós não tememos, ó Pai. Nós não tememos, Senhor. Nós, Senhor, vamos usar essa arma que Tu nos deste, ó Deus. Que jamais esqueçamos dessa palavra, Pai. Que a cada dia essa palavra
reacenda o meu coração, que ela renasça todos os dias, a cada amanhecer, que eu me lembre que os meus joelhos, é de joelhos que tu me enxergas melhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode louvar ao Senhor pela cura da Ágata, pela restauração da Isalmar, pela cura da Leila e por todos aqueles que levantaram um clamor aqui. Nós declaramos em nome de Jesus. Temos visitantes aqui? Temos alguém aqui nos visitando? Ali, querida, seja abençoada em nome de Jesus, seja bem-vinda. Ali, mais duas, lá do Lloyd Marta. Eu sabia que eu te conhecia, não sabia da onde. Eu falei, conheço ela. Eu já acho que você é daqui, por isso que eu falei, não é visitante. Mas eu quero agradecer você. Aqui mais uma também, querida, seja bem-vinda. Ela aqui também, Deus abençoe, querida. Aqui, ó, mais duas, olha. O casal ali, né, a Magali, que foi uma mãe, né? Quando a Jaque falou para mim, eu falei, a Magali está fazendo o que eu gostaria de fazer. E não posso estar lá naquele quarto, de amparar a Jaque. Deus te abençoe, Magali. Amém? Alguém aqui, se sentiu no seu coração, uma dessas visitantes, tem o desejo de aceitar Jesus no coração, tem o desejo de fazer parte dessa família, né? Família de mulheres que oram, escolhidas, eleitas pelo Senhor. Alguma de vocês? Não? Deus seja louvado. Algumas já são até irmãs em Cristo, né? Graças a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos sair daqui cantando. Temos uma cantina ali atrás, um lugar para você ter comunhão, tá? Não saia daqui sem abraçar alguém, tá? Não saia aqui sem conhecer uma pessoa nova. Tem tanta gente nova aqui. Deus te abençoe. E domingo nós vamos estar aqui para louvar ao Senhor, para continuarmos a fazer diferença nessa terra, para continuarmos juntas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem temor. E o escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem temor. E o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem temor. E o escape e o descanso, a cura e a recompensa vem.